Oi, gente. A gente teve que mudar aqui. Espera que eu tô ajeitando. Inclusive agora eu tô fazendo do celular. Eu preciso... aqui pra mim não aparece a opção. Eu só não consigo chamar você, Tati. Poxa, que pena. Pra mim não aparece aqui no celular. Eu liguei pelo celular porque o meu iPad tá carregando muito pouco. Eu fiquei com medo de entrar por ele e a bateria acabar e atrapalhar de novo. O que a gente faz? Eu vou fazendo assim mesmo, sozinha, sem vocês? Me fala o que eu faço e aí eu vou fazendo. Vocês estão me ouvindo bem? Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Porque eu tive que... O outro já tava todo bonitinho no ângulo, né? Mas eu tive que tirar porque o iPad não tá carregando. Deixa eu pôr o celular aqui, pera um pouquinho. A gente testou e ainda tem os perrengues, né? Vê se tá tudo bem aí, gente. Na hora que vocês autorizarem, eu começo a falar. Eu não tô vendo nenhuma resposta de vocês aqui, nada. Deixa eu ver se eu tenho que ativar os comentários aqui, não. Eu não tô vendo nenhuma mensagem. Se vocês estiverem escrevendo, não tá aparecendo pra mim. Só apareceu que a Tati entrou e a Drica entrou, só isso. Não tá aparecendo mais nada de mensagem, não. Tá bom, agora eu entrei aqui pelo computador para acompanhar, aí agora eu vi as mensagens aqui. A Drica tá falando, manda bala. Então vamos lá, gente. Uma pena, né, que não deu para fazer a conversa junto aí. Essas tecnologias a gente testou, hein? A gente passou a tarde tentando e testando e tinha dado certo, mas enfim, vamos lá. Bom, a Drica já... A Drica não, oh meu Deus. A Tati já me apresentou, né? E já falou um pouquinho do meu trabalho, né? Eu sou musicoterapeuta e psicopedagoga. Eu também trabalho como doula e consultora de aleitamento materno e como consultora materno-infantil de um modo geral. E porque eu entendo que, assim, as mães, quando tem algum desafio com os filhos, eu entendo que é importante a gente trabalhar a dupla, né? Então, assim, que sempre tem alguma relação com a mãe, né? E não culpa, né? Porque às vezes a gente fica com aquela coisa, culpa, tudo é culpa da mãe. Não, não é a culpa, mas é a relação, é a responsabilidade, né? E eu também sou mãe, claro, né, de duas meninas, como a Tati já falou. A Zara vai fazer 4 anos agora, dia 1º de outubro. E a Aisha vai fazer 8 anos em dezembro.
E então, assim, tô nessa empreitada aí também de mãe. Acho que no começo ainda, né? Tem mães aqui, eu via a Tati conversando com algumas, que tem mães aqui que já estão até mais experientes. Mas o que eu queria falar com vocês é com relação à questão da comunicação, né? E do vínculo com os filhos. Então, quando a gente pensa, só tô olhando aqui as horas para eu não me perder. Quando a gente pensa em conexão, eu penso primeiro na desconexão, né? No contrário. E eu tava assistindo a live com a Kika, né, antes de ontem, e achei muito legal as coisas muito interessante, assim, um monte de coisa que ela tá falando, a questão da tecnologia. Quem não viu, depois vê que tá muito boa. E quando a gente pensa na questão de tem tantas coisas que entram na nossa vida hoje em dia, a gente tem tantas tarefas, tanta a própria tecnologia, como ela falou, que a gente se conecta tanto com o mundo externo e não se conecta muito com o outro, né? Principalmente com os nossos filhos que estão ali do nosso lado, implorando muitas vezes por conexão, né? Implorando, muitas vezes interpretada é, como falta de educação, interpretado como birra, como manha. Então hoje eu gosto de ter um olhar diferente para esses comportamentos desagradáveis das crianças, né? O que será que eles estão pedindo pra gente quando eles se apresentam assim? E quando eu penso na conexão, na comunicação, no vínculo, eu começo lá atrás, né? Quando eu penso, não é em Gênesis, não, mas quando a gente começa a se tornar mãe. Então, quando a gente está grávida, né? Gestante. Então, você tem ali um tempo, né? E a gente, como mãe cristã, a gente entende que nada Deus faz por acaso, né? Então a gente tem 9 meses de gestação, né? Eu, como doula, entendo um pouco de gestação e de parto, então, assim, existem gestações que vão até 43 semanas, né? É uma porcentagem pequena, mas existe, se a gente deixar, né? O fluir natural do trabalho de parto. E então, assim, é um tempo tão precioso que a gente tem para se conectar já com o filho, né, com aquele bebê. Mas muitas vezes a gente tá ali correndo, preocupada com enxoval, preocupada em qual hospital que vai ganhar o bebê, e a gente vai perdendo essa desconexão já, né? Às vezes tem mãe que até como que eu falo assim, que até fala às vezes assim, eu nem parece que eu tô grávida, né? Assim, eu sei que não é por maldade, mas porque não tá tão conectado, né, com esse filho. Então, eu como doula, né, e como terapeuta, musicoterapeuta, eu gosto muito de trabalhar, eu trabalho com as gestantes, eu atendo também numa ONG, na Barra Funda, que chama Serve, como voluntário, eu atendo lá. E eu trabalho muito isso com as gestantes, porque todas as gestantes que chegam lá para mim são mulheres que estão grávidas e não foram planejadas, né? Uma gestação não planejada. Então, muito forte isso, né, da desconexão. Então, da falta de comunicação, né? Não consigo conversar com o meu bebê. Então, a gente vai trabalhando essa comunicação, essa conexão, esse vínculo através da música. Então, ou mesmo uma música para escutar, ou mesmo uma música, eu gosto muito de compor, então a gente compõe música com o nome do bebê, né? Então, para essa mãe se conectar mais com esse bebê. Então, a gente pode começar lá atrás, né? Depois a gente pensa, eu como doula também eu atendo parto, muitas vezes eu uso música, né, no parto, para essa mãe já, eu falo para ela, vai se conectando com seu bebê na gestação, escolhe algumas músicas que te conecta com essa criança. E eu lembro quando eu estava grávida da Aisha, minha primeira filha, eu fui uma paciente de musicoterapia. Eu falei, não, eu quero ser paciente de musicoterapia. E aí eu contratei uma musicoterapeuta e foi muito legal, assim, sabe? Eu tinha abandonado um pouco o piano, então eu voltei a tocar piano.
eu tocava muita coisa perto da barriga, foi muita coisa muito interessante, assim. E eu lembro que muitas vezes eu chegava em casa, eu tava trabalhando bastante, né? Mas eu chegava em casa e aí eu punha. Eram dois CDs que eu gostava muito, era um Mozart for Babies, né? Um Mozart para bebês. E eu punha e eu ficava fazendo um movimento sozinha, fechava a cortina, né? Pra ninguém achar que eu era louca. E eu ficava fazendo movimentos ali, sozinha, sabe? Assim, uma dança, mas uma coisa muito assim, meu, assim, voluntário, não era nada, né? E a outra música também que me conectava muito com a Aisha era uma música da Whitney Houston, I'll Call You Tonight, acho que chama. Então, assim, que acredito que ela não tenha feito para algum filho, mas para mim aquela letra era tudo a ver com ele, era a minha conexão com ela, né? Então, falava que as estrelas estavam alinhadas, porque a gente ia se encontrar, e para mim era muito isso, assim. Então é interessante a gente começar já esse vínculo, essa conexão. E aí depois vem, né, todas as fases que eu gosto de trabalhar, o parto, a amamentação, né? Quantas mulheres hoje em dia têm dificuldade de amamentar? E aí, assim, a gente, quando eu vou atender, ontem mesmo atendi um caso, eu gosto muito de perceber isso, onde que tá faltando essa conexão, né? Porque amamentar é praticamente pura conexão, né? Puro vínculo com o filho, é onde a gente forma, né, o nosso vínculo. E então, assim, né, como que hoje em dia já tá muito banalizado, né? Não, tudo bem, né? Dá logo uma madeira porque é difícil mesmo. Eu tô com 2 casos bem difíceis esse mês. Mas assim, como que é uma luta, porque tem tudo a ver, né, com esse emocional nosso, com essa conexão, com esse doar, com sacrifício. Então tem tudo a ver com isso. Eu já vou falar da música, tá, gente? Calma lá. E e aí, quando a gente começa a entrar com as crianças pequenas e com os filhos menores, né? Aí vamos pensando na evolução aí das crianças. Eu gosto muito de falar que a comunicação com as crianças e o vínculo não é só falar, né? Porque a mãe, a gente adora falar, né? Nossa, fala o dia inteiro, quando não grita, né? Que é pior. Então, às vezes a gente fala tanto, né? Eu começo por mim, assim, fala, dá aquele sermão, e fala de novo, e dá ordem, dá comando. E a gente esquece da escuta, né? Como musicoterapeuta, eu entendo que é muito importante a gente valorizar a escuta. Então, assim, como que eu posso escutar essa criança, né? Hoje mesmo eu tava aqui nessa correria, tentando testar essa live. Nossa, só Deus sabe quantas vezes a gente testou isso, né, Drica, Tati? O meu celular tava com problema, depois foi o iPad. E aí, claro, eu me desconectei, né, com as minhas filhas. A Aisha não tava em casa, mas a Zara tava aqui, principalmente porque a irmã não tava em casa, ela se sentiu mais só. Então, e eu meio nervosa, querendo resolver, vendo a hora passar. E aí teve uma hora até que eu falei, Drica, eu vou desistir disso aqui, à noite, mais tarde a gente tenta de novo, porque eu preciso agora me conectar com a Zara. Então, assim, aí fomos, aí a gente foi fazer uma atividade, eu tinha até que pôr roupa no varal. E dá pra gente envolver a criança, né, no que a gente tá fazendo. E ela amou tá colocando roupa no varal comigo. Então, assim, essa coisa de como que a gente tá parando pra escutar, e ela veio no meu colo, e aí, mãe, eu quero brincar de bola murcha. Catou uma bola murcha, a gente ficou brincando, enfim. Então, assim, né, a gente precisa, às vezes, a gente esquece da escuta, né? Eu, como musicoterapeuta, valorizo muito isso, assim, a escuta, né? A gente mostra a presença para os nossos filhos quando a gente está escutando, e não só com os filhos, né, gente? Com qualquer ser humano. Né? Eu sei que vocês estão presentes aqui porque vocês estão me escutando, né? Espero que sim. E uma coisa que a gente eu sempre sugiro assim, né, para as mães assim, qual foi a última vez que você sentou do lado do seu filho e escutou? Só escutou, sabe? Porque às vezes a mãe me traz uma queixa falando assim, ai, eu ouço muito isso, gente.
Ai, meus filhos não me contam nada da escola, não conversa comigo qualquer fase, criança, pequena, adolescente. Ai, meu filho não fala nada, ai, não sei nada. Mas assim, às vezes a gente está esperando que eles tragam uma conversa de adulto. E às vezes não é assim que a criança se comunica, né? Então, assim, por isso que eu gosto muito da música, né? Porque aí se tem uma pessoa, uma cliente que chega em mim e fala, então, e a gente vai trabalhar com a musicoterapia, eu vou conseguir ver o que eu consigo trazer com essa criança através da sonoridade. Porque a criança, gente, ela é toda sonora, né? A criança, ela é todo movimento, ela é toda corporal. Muito mais que a gente. A gente já é todo, né? A gente já tá mais ali contido, né? A nossa fantasia de adulto. Mas a criança não. Pode ver, se você dá um não para a criança, se você frustra ela com alguma coisa que ela quer, a primeira coisa que ela vai fazer é se jogar no chão, é gritar, é espernear, é chorar. Então a criança ela é toda expressão, né? E às vezes a gente não permite, né, até que essa criança traga essa expressão, e aí a gente depois não consegue se comunicar com ela. Né? A gente fala, mas não consigo ouvir minha filha não fala nada, não sei o que acontece. E fica nessa lenga, né? Gente, só cortando aqui, se alguém quiser me fazer uma pergunta, Tati, como a gente não tá conseguindo conversar, pode me mandar nos comentários, porque eu tô com o note aberto só pra ver os comentários, tá? Aliás, eu acho que já entrou comentário aqui que eu não li, peraí, gente, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Por que que ele não tá... Ele tá aparecendo aqui... Tá aparecendo aqui 14 comentários... Mas eu não estou vendo 14 comentários, gente. Não sei o porquê. Calma aí, só um minuto, gente. Porque eu não quero... Deixa eu ver se eu... Eu não queria perder os comentários, mas eu não tô... Ó, eu não sei porquê. O último comentário que apareceu aqui... Foi o da Lilian falando boa noite, que é o que eu tô vendo. Deixa eu tentar... Eu vou continuar aqui, mas deixa eu tentar sair aqui no computador e entrar de novo para ver se ele atualiza. Então, a gente não consegue, né, escutar. A gente fica com essa... esperando que a criança vai se comunicar com a gente como adulto, né? E não é assim que eles se comunicam, né? A criança tem outro jeito de falar. A criança... eu gosto muito de ler, estudar, enfim. E, ó, acho que agora eu vou conseguir ver os comentários. Desculpa, gente, porque se vocês estavam fazendo um comentário, não estava aparecendo aqui pra mim, tá? Deixa eu ver aqui agora. Porque no celular não tá aparecendo, eu não sei porquê. Eu já teve uma live que eu fiz também que aconteceu isso. Eu acho que é porque eu vi o celular tá na horizontal. Porque uma vez aconteceu isso também comigo. Aqui, ó, Mães com Fé, vamos lá. Desculpa, gente, que pena que tá aparecendo isso aqui. Só um minutinho que eu tô... Eu entrei errado, entrei no grupo, no Mães com Fé. Achei aqui, comunidade. Não achei não, entrei na minha página. Pera aí um minutinho. Melhor digitar aqui, Mães com Fé, pronto, já veio. Vamos ver se agora aparece. Será que se... Deixa eu ver aqui. Aqui, live. Achando. Calma que eu tô chegando.
Achei já meu vídeo aqui. Vamos ver se eu consigo agora acessar os comentários, gente. Eu tô vendo aqui uns, mas me parece que não estão aparecendo todos. Ó, a Érica escreveu aqui, acabei de ver um da Érica aqui. A gente tá sempre com muita pressa. Isso, acho que agora tá entrando, tá aparecendo aqui. A gente tá sempre com muita pressa, aí a gente não ouve ninguém, isso aí. E então, assim, essa questão da escuta, deixa eu ver, será que se eu. Porque deixa eu ver se eu viro aqui. Fica ruim pra vocês, assim? Fica de ponta cabeça? Porque. Deixa eu ver aqui. Não, acho que não vai rolar. Tá. Vou deixar assim mesmo. Eu vou tentando. Ficou, né? Já vi que ficou ruim. Tá bom, deixa assim mesmo. É porque uma vez eu fiz um teste que na horizontal não apareciam os comentários e na vertical aparecia. Mas enfim, não vai rolar mesmo não. Ele até dá pra eu escrever um comentário aqui, mas não tá aparecendo um comentário de ninguém pelo celular. Mas tudo bem, eu tô tentando aqui, tá bom. Tá, a Drica falou, deixa que depois eu respondo exatamente. Tá bom, gente. Tá. Mas agora eu tô vendo o comentário de vocês aqui no computador. Vou tentar manter aqui pelo computador o comentário. Então, como eu tava falando, aí a gente deixa de escutar, né, as crianças e vai. E aí vai deixando isso acumular, essa falta de comunicação. E se a gente, quem tem criança pequena, imagina, eu tenho minha filha hoje de 7 anos. Se ela não consegue se comunicar comigo hoje, né, vamos dizer, se esse for o caso, imagina com 17, né, daqui 10 anos. Então, assim, muito mais complicado, né? E então eu penso assim que essa coisa de. E quando a gente pega as crianças pequenas, gente, vamos colocar música aqui agora, né? Que a gente tá doido pra falar um pouquinho da música. As crianças pequenas, gente, elas, como eu tava até falando já, né? Sonoridade, perdi que eu tinha perdido isso. Elas são expressão, corpo, choro. E desculpa aí, gente. Entrou uma ligação. Então, a criança, ela vai trazer pra gente, a criança, ela gosta muito de canção. É isso que eu ia falar. As canções. Gente, como criança ama canção. Eu digo canção, essas musiquinhas de criança, né? Então, a criança, ela, ela traz pra gente aquelas músicas. E aquelas músicas que a gente ouvia quando era criança, sabe? Que a gente gostava de cantar. E muitas vezes, gente, não sei se vocês já repararam, a criança, ela tem um poder de criatividade muito grande, né? E quando é a música, elas também criam. Eu lembro o ano passado, a minha pequena estava andando comigo na calçada e ela começou a cantar uma música. Mãe, canta comigo. Aí eu fui tentando cantar porque eu não conhecia a música, né? Aí ela pegou e falou assim: eu falei, onde você aprendeu essa música? Ela, não, isso aí foi Deus que me falou, né? Então, assim, aquilo veio tão natural para ela, espontâneo, uma criação. E aí eu fui atrás tentando cantar, né? E eu falava, então me ensina aí, né? Porque, assim, essa música aí Deus não me falou, não. Então, e eu lembro de outra situação que foi quando as meninas mudaram de colégio. Eu até contei isso numa outra live. A, a Aisha tinha acabado de fazer 7 anos. Não, 6 anos, minto. E aí ela tava no começo do outro colégio e um dia ela tava aqui em casa brincando e ela começou a cantar uma música falando que a mãe dela tinha mudado ela de colégio, mãe dela sou eu, viu? E que ela não tava contente. E ela falando isso numa música durante uma brincadeira. Então, assim, eu tava no canto, fiquei quieta, fingi que nem tava ouvindo, mas não é que eu fingi porque eu não queria escutar, não, porque eu queria que ela fizesse toda a expressão dela, né? Fizesse aquela improvisação, aquela criação. E depois, claro, isso aí foi um assunto que a gente conversou, que a gente trabalhou, tanto que, assim, eu passei para ela, né, a questão de que, enfim, que se ela quisesse voltar para outro colégio, tá, mas aí a gente resolveu isso daí
de uma outra forma. Então, mas assim, é isso, a criança, ela traz pra gente essas expressões, só que às vezes a gente não tá atento, né, pra ouvir. E são canções que vêm do coração, gente, que levam mensagens da alma da criança. É, e muitas vezes também a gente consegue, com canções simples que a gente conhece, também levar mensagem para a criança, né? Do que a gente quer, por exemplo, do amor de Deus, né? As canções, elas são fáceis para decorar, então a gente consegue também ensinar muita coisa para a criança com as canções. E muitas vezes, eu já falei, até uma vez eu fiz uma live, acho que até aqui para o Mães Confesso, sobre a utilização da música na rotina, né? Nos desafios, tal. Então, né, às vezes a gente tem aquele desafio com a criança, então a gente pode estar utilizando uma música ali, então, para escovar os dentes, na hora do jantar, muitas vezes a gente vai fazer a refeição e as crianças estão agitadas, e aí então você pode chamar as crianças com uma canção. Você pode, hoje mesmo que eu falei que eu estava agitada, que ia fazer essa live, e aí a gente estava no jantar, e eu tava mesmo assim, sabe aquela agitação? E aí a Zara orou, a Aisha orou, aí eu falei, agora a mamãe vai orar com uma canção. Então, até pra mim aquilo trouxe uma, sabe, assim, vou me centrar agora, porque eu preciso me alimentar, preciso concentrar, preciso ouvir minhas filhas no jantar. Então, eu cantei uma música que às vezes a gente canta aqui, que era da minha infância, né? É ao Senhor agradecemos, aleluia, o alimento que teremos, aleluia. Gente, só de cantar esse trechinho, eu já consegui ali me focar no alimento, pensar nelas, estar com elas, escutá-las. Então, como que a música pode, e muitas vezes, às vezes a gente esquece de envolver as crianças nas nossas atividades também. A gente acha que estar com a criança é só assim, sentar e brincar com a criança. Também é legal. Mas não é só isso, né? Às vezes você vai preparar um alimento, você pode trazer a criança para preparar com você. E uma coisa que eu trabalho muito como musicoterapeuta é a história musical, né? Cada um tem sua história de vida e cada um tem sua história musical. Então, qual é a sua história musical? Né? Qual é o seu repertório de vida? Você já parou para fazer isso? É muito legal. Eu faço isso com meus clientes, né? As pessoas chegam. Então, antes de começar um atendimento, antes de começar uma sessão musicoterapêutica, eu vou conversar com essa pessoa sobre a história musical dela. Então, quais músicas marcaram a sua vida? Quais músicas sua mãe ouvia quando estava grávida de você? Quais as músicas marcaram a sua infância? Mesmo que você não lembra, a pessoa vai ter que fazer um levantamento histórico daquilo, né? Então, meu pai e minha mãe que fala que quando eu era piquititica, que estava na época daquela novela do Rock Santeiro, né? E diz que começava a novela, eu já ia pra frente da televisão dançar. Então é uma música que fez parte do meu repertório, mesmo que eu não lembre, né? Foi importante na minha vida essa música. E então a gente pode pensar nisso. E aí quando você vai preparar um alimento, por exemplo, você pode chamar a criança para preparar com você, né? Vocês podem cantar juntos. Viagem, né? Eu vi a Kika falando, vamos tirar a tecnologia da viagem, vamos viajar sem tecnologia. O que a gente faz numa viagem? Ou mesmo que você usa, né, gente? Mas, por exemplo, daqui quando eu vou pra minha mãe, são 450 quilômetros. Mas não são 4 horas de viagem, né? Com 2 filhos, com trânsito, porque eu sempre vou no feriado. Então, a última vez, agora nesse último feriado, eu gastei 8 horas. Então, assim, o que a gente faz em 8 horas? Vai ficar 8 horas vendo TV? Eu até deixei elas verem um filminho, a gente coloca um tempo, né? Porque em casa, mesmo a TV em casa, elas têm um tempo, ou a TV, elas escolhem ou a TV ou o tablet, porque celular eu não deixo usar. Então, qual é o tempo? Tem um tempo limitado. Então, ou um ou outro. E aí na viagem, o que a gente faz muito? Elas adoram brincar de qual é a música, né? Então, elas ficam murmurando a música, né? Ou lá. E outro fala, qual a música que é? Então as meninas gostam muito dos filmes, pode ser música tema de filme, música que canta na igreja, as músicas que o seu filho conhece, né? A gente gosta muito em casa da Isadora Canto, músicas dela, as músicas... Então, assim, a gente faz aquele... E aí a gente fala, essa é pra fulano. Aí acertou, muito bem. Aí a gente aproveita e já começa a cantar junto. Então, quantas coisas a gente pode... Como a gente pode usar a música para se conectar? Né? Eu lembro até uma vez que eu estava fazendo uma aula
falando sobre isso, e era específico sobre a conexão com a alimentação, com a criança, né? Então, que eu falei assim, que às vezes, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, né? Então eu trago minhas filhas pra cozinha todos os dias, todas as refeições? Não, né, gente? Não dá. Óbvio que não. Mas eu gosto muito que elas venham pra cozinha comigo. Primeiro porque tem toda a questão de que eu gosto da alimentação saudável. Então eu gosto que elas entendam o que é aquele legume, como pode cortar, como pode usar, o sabor, o aroma. E aí, se eu tô preparando, por exemplo, uma receita de família, né? Eu falo, olha, essa receita quem me ensinou foi a vovó. Ah, tem uma música que a vovó adora. Então, até para isso eu posso trazer a música, né? Então, para se conectar com a criança ali. Às vezes, você pode também, por exemplo, usar a música para você conectar, para você entrar na história do seu filho, porque você tem uma história de música, o seu filho já tem outra, né? O seu filho já escuta músicas que não eram da sua época. Algumas a gente tem em comum, né? A nossa história musical sempre tem uma intersecção, né? Por exemplo, músicas folclóricas, sei lá. Alecrim, alecrim dourado que nasceu. Poxa, as crianças conhecem e a gente também conhece. Então, e às vezes é legal, gente, porque as minhas filhas trazem músicas da escola. Elas começam a cantar, mãe, aprendi essa música. Aí eu começo a cantar junto, elas, mãe, você conhece essa música? Tipo assim, essa música é do meu colégio, né? E aí eu falo, não, quando eu era criança eu também aprendi na escola. E elas ficam, uau! Então pra criança isso é uma conexão tão grande. Poxa, a minha mãe também cantava essa música. Eles não imaginam, né, isso. Eles acham que a música é deles. E às vezes não, às vezes tem sim uma música que é da geração deles. Então por que a gente também não pode aprender com eles? Eles amam ensinar a gente. Gente, criança adora mostrar que sabe, né? Então assim, ó, outro dia minhas filhas foi até engraçado, estavam querendo me ensinar inglês, né? Justo pra mim, né? Eu dou aula de inglês há 18 anos. Mas assim, não, mamãe, olha, porque essa é assim que fala. Aí eu, tá, é assim e tal. Então, eles também querem ensinar as músicas, né? Tem uma que a gente canta no almoço, nas refeições, que elas aprenderam na escola, né? Deixa eu até ver se eu lembro. Papai do céu, abençoe esta hora de alegria, esse lanchinho gostoso que tu me dás cada dia. Aí elas falam, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Aí a gente come. Então essa música veio delas. Já não era parte do meu repertório, mas agora é parte da minha história musical. Porque quando eu falo das minhas filhas, eu como mãe, já é uma música que entrou na minha história. E foram elas que me trouxeram. Então a gente também se conectar com a história deles, né? Porque a gente tem muito... A gente como mãe, a gente tem muito aquela questão de que assim... eu vou ensinar para o meu filho, né? E a gente esquece o quanto que a gente aprende com eles, né? Quanto que... Aliás, eu acho que eu aprendi muito mais nesses anos que eu sou mãe do que antes, né? Os meus últimos 8 anos do que antes os outros anos da minha vida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu vejo algum comentário, alguma perguntinha. Sim, a Tati escreveu aqui. Temos que ter o momento certo para falar, só que nem sempre temos essa sensibilidade por conta da correria, por conta de uma situação que nos chateou, e nas situações podemos não reagir bem com eles. Por isso que acontece conflitos entre pais e filhos. É verdade, Tati, é verdade. E uma coisa, gente, que eu tenho aprendido, de verdade, assim, foi com um pouco de sofrimento que eu aprendi isso, que a gente tem que ser verdadeiro com nossos filhos e falar, sabe, falar mesmo o que a gente tá passando. Hoje mesmo eu tava atendendo uma pessoa que tá com muita dificuldade na amamentação e ela tá com muitos problemas aí emocionais. E eu falei pra ela, eu falei, se abre com seu bebê, fala mesmo o que você tá sentindo, sabe? Chora, fortalece esse vínculo, essa comunicação, fala que não tá fácil. A gente tem medo, né, de falar com as crianças, só que sabe o que acontece? O que eu aprendi como mãe, como terapeuta? Que quando a gente não fala, a criança não deixa de saber. Ela sabe o que está acontecendo. Só que às vezes ela não sabe ao certo o que é, mas ela sabe que está acontecendo alguma coisa com a gente. E aí eles sofrem mais. Eles sofrem mais, porque eles não sabem. Eles sabem que a gente está com aquela angústia,
mas eles não estão entendendo o que está acontecendo. Às vezes, o que acontece? A criança acha que a culpa é dela, leva aquilo para ela. E então fica aquela bola de neve, mãe mal, filho mal. Então, assim, vamos, fala, sabe? Filho, hoje eu tô... Foi o que eu falei, foi o que eu fiz no jantar. A hora que eu percebi que eu tava muito ansiosa, eu falei, meninas, a mamãe hoje vai fazer a mamãe vai falar hoje na internet, falar para um monte de gente, falei assim, né? Então a mamãe tá meio aqui preocupada porque se vai dar certo ou não, mas então vamos orar pra mamãe ficar mais tranquila, né? Então assim, falar, porque imagina se eu sentasse na mesa e ficasse com aquela assim, gente, come logo, preocupada com a hora, se elas iam dormir antes de eu entrar na live. Você entende? Aquela ansiedade, então elas estavam percebendo que estava acontecendo uma coisa, mas eu também não falo. Mas então assim, a gente tem esse medo, né, quando eu falei lá no começo, a gente fala demais, mas às vezes também a gente fala de menos, né, no questão de, não tô falando de falar, de dar bronca, de dar sermão, mas de falar nosso sentimento, nossa sensação, né, e assim, muitas vezes a gente se perde nisso, né? E fica guardando aquilo e a criança percebe, a criança sabe que está acontecendo uma coisa. E eu gosto muito, né, de usar a questão do improviso, né? Então, assim, eu gosto muito de brincar com as meninas, de inventar música. E não é só porque eu trabalho com música, porque dá pra gente inventar. As mães falam, como que eu faço isso? Eu falo, pega uma música que você conhece e bota outra letra ali, né? Quando eu falo de música para rotina, vai guardar os brinquedos, pega uma música e coloca ali uma letra para a criança guardar o brinquedo. Enfim, sabe, música que a criança gosta, sei lá, Marcha Soldado. Tô pegando agora aqui, gente. Os meus brinquedos, vamos guardar, vamos lá. Vamos marchar. Sabe assim, sei lá, inventa na hora. E as crianças, se você não tem essa capacidade, eles vão fazer. Pode deixar que vai fluir. E sim, a genética dos pais. Alguém perguntou aqui, deve ter sido a Drica ou a Tati, não sei. Se a genética, a questão da música, né? De pai musical, filho musical. Tem sim a questão da genética. Eu acredito que tudo, né? O que eu estudo um pouco da relação pais e filhos, mãe e filho, é que a gente tem assim, em tudo, a gente tem a questão da genética, que contribui, e a questão do ambiente, né? Como que é esse ambiente que essa criança está sendo educado. Então, assim, porque existe a música, ela existe aquela pessoa que tem um dom nato, né? Que, por exemplo, que ninguém nunca educou ela com música, mas que um dia que essa pessoa senta no piano, ela consegue tocar, né? E existe aquela pessoa que o pai não é musical, mas ela estudou música e ela toca. Então, assim, são várias variáveis, mas sim, pode ser que tenha, sim. Eu não sei nem se é genética mesmo, ou se não é a questão do ambiente, porque se o pai e a mãe é musical, a música vai estar nessa família. Ela vai estar presente na rotina, né? Que nem eu falo, tento fazer muita coisa em casa com música. Então, talvez pode ser mais natural para as minhas filhas, mesmo que elas não se tornem musicistas, né? Mas assim, talvez pode ser mais natural para elas improvisar, criar, pegar um instrumento, se familiarizar, saber o nome do instrumento, do que uma família que não incentiva isso, né? Eu, por exemplo, cresci com meu pai. Meu pai sempre foi músico amador, assim, de tocar violão, mas muito. Então a gente fazia cultinho em casa, ele tocava. Então eu sempre quis pegar um violão e tocar. Então eu sempre quis estudar música. E era uma coisa que ele me incentivava, ele gostava, até hoje, né, ele gosta de cantar também na igreja. Então, assim, acredito que sim, essa influência pode ser, mas tem gente que vai para o caminho da música mesmo que a família não é musical, né? É igual a questão, né, por exemplo, da alimentação. Se você come um alimento saudável, teu filho te vê comendo, a probabilidade dele comer também é maior do que se você comer um hambúrguer e mandar ele comer cenoura, né? Então, acredito que a música pode ser muito disso também. Às vezes tem essas questões aí, tá bom? Deixa eu ver aqui mais que eu ia falar. Assim, aí se a gente entrar nos filhos mais velhos, né? Os maiores, pré-adolescente, adolescente. Gente, a música pode ser um elo fortíssimo de comunicação com eles, né? Às vezes, ao invés da gente proibir, né, o filho de escutar tal música,
a gente pode ganhar o filho com música, né? Então, assim, o que você tá escutando? O que você anda escutando? Deixa eu ver antes. Antes de você proibir o seu filho de escutar aquilo, escute com ele. O que é isso? Se for, por exemplo, uma música que você não goste, você, por exemplo, uma música... analise com teu filho a letra. Por que você não gosta? Você não gosta porque é rock e você não gosta desse ritmo? Eu mesmo, particularmente, não gosto de rock, né? Mas, assim... mas será que a letra é legal? E aí, ao invés de a gente chegar já, né, com pau e pedra, chinelo e chicote... Vamos ouvir junto essa música? Aí, porque às vezes o filho, principalmente o adolescente, o jovem, ele gosta daquela música por causa do ritmo, da melodia, ou porque tá na moda, porque todo mundo tá ouvindo. E aí, se você for analisar com ele a letra, eu faço muito isso com meus alunos de inglês, até adultos. Outro dia teve um aluno meu que ele já tem 50 e poucos anos já, de inglês. Ele falou assim pra mim: teacher, não tô gostando mais dessas aulas de música que você faz comigo, não. Porque eu adorava esse compositor aí, já não tô mais gostando dele. Por quê? Porque ele gostava de ouvir a música. Mas aí, como é tudo em inglês, quando eu fui analisar com ele a letra, óbvio que hoje é fácil, você joga no Google, você pega a tradução, ele não precisava de mim, mas é porque eu fiz esse exercício com ele. Vamos ver a letra dessa música que você gosta tanto. E ele começou a falar: nossa, que música idiota. Né? Então, assim, às vezes o próprio filho vai chegar nessa conclusão, né? Poxa, essa música, né? Só fala do chão, né? Então, assim, né? E às vezes também, assim, se a letra também não tá fazendo mal pra ele e aquilo no momento é o que ele precisa, a gente também pode, né? Também ficar um pouco menos na defensiva, né? Agora, se a letra não tá bem ruim, então vamos conversar junto com o filho, vamos examinar junto. E muitas vezes, gente, a música, principalmente para os mais velhos, ela... A música que ele gosta, que ele escuta, ela tá muito mais relacionada ela revela, eu digo, mostra, às vezes, o que ele tá sentindo, o que ele tá passando no momento, né? A gente pode descobrir isso através da música, isso é muito... né, que é o que eu faço, né, ali no atendimento. Então, assim, não é exatamente o que ele é, a essência dele, mas talvez o que ele tá passando no momento. Então, é só lembrar, gente, quando eu era mais jovenzinha, que a gente gostava daquelas músicas românticas. Por quê? Porque era a fase que a gente tava pensando em namorar, sonhando, até os filmes, não é? A gente gosta... Então, também isso pode acontecer com a música. E é uma fase, vai passar, né? Então, assim, nossa, mas essa música, sei lá, aqueles sertanejos que falam daquele coração partido, né? Então, assim, talvez é isso que eles estão sentindo, né? E aí, eles dão até dica pra gente do que eles estão sentindo, passando. Ou, às vezes, não é, mas é porque o grupo tá curtindo. Então, isso também dá dica para você de com quem que teu filho tá, o que ele tá experimentando, né? Então, eu lembro que quando eu tava entrando na adolescência, com 13 anos, mais ou menos, a gente, né, entrava na adolescência um pouquinho mais tarde, né? Que eu tava, quem conhece um pouco da minha história, né? Meus pais foram missionários na África e eu tava até esses meus quadros aqui, né, gente? Tá vendo um pouquinho aqui, um pedaço deles. E a gente tava em Angola, então, assim, foi uma fase que eu fiquei muito sozinha, assim, aquele grupo de adolescente, né, que a gente tinha no Brasil. E aí, gente, eu amava ouvir Raça Negra. Hoje eu não suporto. Mas assim, por que aquilo pra mim era importante? E música sertaneja, Chitãozinho Chororó, são músicas que hoje eu não ouço. Mas por que pra mim aquela música na época foi importante? Porque pra mim era uma música que me conectava com o Brasil, né? Só que eu tinha que ouvir escondido, porque a minha mãe não deixava, né? Não, porque é a música do mundo, né? Então, assim, se ela estiver me assistindo agora, ela vai descobrir. Mas, assim, e eu ouvi escondido, eu tinha um Walkman, né? Olha só que chique, eu tinha ganhado de presente. E aí eu tinha uma rádio lá em Angola que tocava essas músicas. E eu ouvia. Punha meu fone lá
Então, pra mim, sabe, e nem era, na verdade, nem era assim que eu tava. E era aquelas músicas, né, de coração partido, né? Aquelas músicas. Você jogou fora o amor que eu te dei. Gente, ainda lembrei agora. Então, assim, mas não era nem que eu tava apaixonada e que alguém tinha me abandonado, não era nada disso, mas porque aquela música, que eram as que tocavam na rádio lá, que eram brasileiras, me conectava com o Brasil. Eu tava muito assim. Quando eu cheguei lá, desculpa, eu era muito saudosa do Brasil, escrevia poesia falando do Brasil. Então, pra mim, essas músicas, elas foram importantes naquele momento, né? Porque tava revelando o que eu tava sentindo. Então, às vezes, a gente também tem que ter esse tato, esse cuidado, mais uma vez, né? Essa escuta. Por que meu filho tá querendo tanto escutar isso? Depois eu passei por uma fase que eu só queria ouvir música internacional, pop, né? Whitney Houston, Elton John. Por quê? Porque eu tava aprendendo inglês. Então, pra mim, ouvir essas coisas era me revelar, era falar inglês, porque quando você ouve a música, você decora a letra e você sai falando, né, gente? Vamos combinar. Então, e hoje eu como professora de inglês também, né, que eu também faço isso, eu vejo que é legal mesmo, que a música realmente ensina a língua. Então, olha que legal, outra fase. Então, a música, o inglês estava sendo legal pra mim, porque eu tava conseguindo falar inglês, né, antes de conseguir realmente conversar inglês, com a música. Então, mais outro ponto aí, né, de que a gente pode entender aqui. Deixa eu ver se... Tô olhando aqui, gente, as minhas anotações para ver se tem mais alguma coisa que eu... tá. E outra coisa aqui... Vou olhar o horário também aqui. Como eu tava falando, até voltando um pouquinho aqui... Peraí, gente, só um golinho de chá. Eu sou movida a chá, tá bom? Eu não sou movida a café, eu sou movida a chá. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, alguma pergunta que eu consiga enxergar. Só um minutinho, tô olhando aqui no computador. Pra mim não tô vendo. Se tiver, não tô vendo mais nenhum aqui não. O último que eu vi foi a Érica aqui. Não sei se teve mais algum comentário. Então, assim... Então a gente consegue ir acompanhando os filhos com essa escuta, né? Com essa música, formando esse vínculo com eles. Então, por exemplo, muitas crianças têm medo na hora de dormir, né? Até voltando um pouco lá com as crianças, têm medo na hora de dormir. A gente pode cantar uma música para essa criança e vou falar uma coisa para vocês. Vocês têm certeza disso porque vocês vão concordar com o que eu tô falando. A música, ela fica gravada na nossa memória muito mais do que palavras, né? Quantos sermões que a tua mãe deu na tua infância que você lembra, né? Mas, a não ser que você fez uma coisa muito feia, né, gente? Aí não vai esquecer aquele sermão que foi, né? Junto com a chinelada. Mas, e a música? Quem não lembra de uma música da infância, né? A gente tem até trabalhos, né, de musicoterapeutas com pessoas idosas que têm Alzheimer, doença degenerativa, que não tem mais a memória recente, mas ele tem uma memória musical preservada. Né? Tem um musicoterapeuta que eu já estudei e ele é um dos que dá a base da musicoterapia, o Northrop Robbins. Na verdade, eles são uma dupla inglês. E eles falam muito disso, que todo ser humano tem a sua... Ele fala em inglês, a music child, tem a sua criança musical dentro de si, que é preservada. Então ele fala muito isso porque ele trabalha muito com crianças que têm doenças, paralisia cerebral, que a gente não sabe o quanto essa criança está escutando a gente, o que ela entende, o que ela não entende, né? E ele fala que essa conexão a gente consegue fazer com essas crianças através da música, né? O autista,
quantos trabalhos legais a gente tem, né, com criança autista, que a música vai chegar ali no encontro com essa criança. Então, para mim é uma arma assim super poderosa que Deus criou, né? Porque o louvor, né? Ele criou pra gente louvá-lo. Então, assim, e uma coisa interessante, esses dias eu tava até pensando sobre isso, quando eu tava pensando o que eu ia falar hoje, que realmente a gente tem, né, quando a gente, por exemplo, tá num culto, num momento de adoração, a música, ela faz a gente, né, entrar naquele momento de contrição, de concentração, né? Eu quando eu vou na igreja, domingo, eu fico super agoniada se a gente chega atrasado e eu perco o louvor. Eu não consigo prestar atenção no pastor falar. Por quê? Porque para mim a música é o meu momento ali de já baixando a bola, daquele dia, daquele tropé de sair de casa, né? Correndo domingo de manhã. Então quando eu chego lá, que eu começo a ouvir a introdução da música, aquilo já vai me conectando. Então já vou, e com certeza, né? Os ministros de música que trabalham em igreja, eles já né, eu estudei isso também, eu fiz música sacra. Eles escolhem a música, não é por acaso, eles já fazem mesmo uma seleção de música que tem a ver com a palavra que o pastor vai trazer. Então tudo isso vai realmente te conectando, vai preparando a tua alma. Então você consegue ali, quantas vezes, né, você tá chateado com alguma coisa que te aconteceu em casa, você chega ali na igreja, você começa a cantar, o que acontece? Você começa a chorar, né? Você começa ali a se entregar, a se derramar, a sentir aquilo que está acontecendo. Então, como que a música é importante para conectar a gente com a nossa alma, com a nossa essência? E por que a gente não pode também trazer isso, né? Para conectar com nossos filhos? Então, no dia a dia, né? Conversar com eles. Como? Pode usar música? Pode. Canta alguma coisa com eles. Faz uma brincadeira, né? Por exemplo, como que vocês estão se sentindo? Então vocês começam a brincar cantando, né? Tô com raiva, tô com raiva, tô com raiva, tô com raiva. Pega em casa eu tenho bongô, atabaque, mas não tem, bate no chão. Eu fui bater aqui agora, ó, mexi até o celular, né? E aí você pode, né? Eu tô triste, tô triste, tô triste. Fazer esse tipo de brincadeira também, né? Que vai trazer a criança para expressar aquilo que ela quer. E você pode fortalecer esse vínculo, então. Gente, eu não sei se tem alguma pergunta aí, porque eu não tô conseguindo ver mais nada aqui de pergunta. Não, acho que não tá aparecendo nem quem tá me assistindo. Poxa, que pena, né? Queria tanto poder responder vocês. Eu sei que eu posso responder depois, mas aqui na hora é mais interessante, né? Deixa eu ver se eu consigo... porque tá aparecendo aqui 27 comentários, mas com certeza não são os que eu tô vendo, porque não tem 27 aqui não. Poxa, que pena. Deixa eu ver se eu consigo voltar e voltar de novo aqui. Vamos ver. Porque eu queria muito responder as perguntas de vocês. Não tá aparecendo mais nada aqui não, deixa eu ver. Não sei, mas enfim, que pena. É isso, não sei se tinha mais alguma coisa que eu poderia falar pra vocês, que eu queria ver as perguntas, né?
que eu pudesse acrescentar, falar alguma coisa. Que pena. E vou ter que fazer outra live depois, gente. Não valeu essa. Deixa eu ver aqui se tá entrando por aqui. Peraí um pouquinho. Opa, acho que agora que deu. Vamos ver. Pera só um minuto, gente. Acho que agora que... pudesse acrescentar, falar alguma coisa. Que pena. E deixa eu tirar o meu áudio aqui do computador. Comentários aqui, achei. Vamos ver. É estranho, né? Que não tá abrindo mesmo. Não sei, poxa vida. Não sei porquê, mas não tá abrindo. Não sei. Vocês estão me ouvindo? Ok. Não, ok, mas acho que agora que tá entrando os comentários, viu, gente? Vocês estão ouvindo você. Acho que agora que tá entrando os comentários. Uma outra coisa que, para finalizar aqui, que eu acho que é muito importante, que eu até comentei aqui, mas eu na verdade eu ia falar mais disso, depois eu entrei no outro assunto, é a questão de que da gente escutar, até mesmo quando a gente tá achando que a criança tá meio com um comportamento que a gente não tá gostando, sabe? Então, assim, o que essa criança tá querendo me mostrar, né? Então a gente fala assim, a gente já tem aquela resposta pronta, né? É falta de respeito, é falta de educação, é birra, é manha. Mas assim, por que a gente não pode primeiro acolher, né, esse choro? Eu sempre brinco, a gente fala muito, né, que a gente ouviu muito, né, engole o choro. Ou então a gente quer muito, era isso que eu ia falar, gente, o choro, que é uma comunicação sonora muito forte das crianças. Então, assim, o que a criança quer trazer com choro, né? Lembrando que quando que a criança, na verdade, até a gente completar 20 anos, o nosso cérebro, ele ainda está em formação, né? Então, a criança, ela tem, assim, um raciocínio muito diferente do nosso, né? Então, por exemplo, quando a gente é frustrado, a gente fica triste e tal, a gente conversa com alguém, a gente chora. A criança, o linguajar, a comunicação mais forte que ela tem, a maneira mais forte, mais fácil que ela tem para se expressar é o choro, né? E muitas vezes a gente se incomoda com o choro, né, da criança, porque aquilo irrita a gente, né? E também, principalmente se tá com outras pessoas, né? Parece que a nosso filho é descontrolado, né? Mal educado. Então, e eu tenho aprendido muito a acolher o choro, muito, assim, isso tem sido um exercício meu diário, sabe? Porque a criança tem hora que ou choro, ou grito, ou aquele, sabe, que a criança às vezes faz, porque eles não têm, falta para eles linguajar, para mostrar o que eles estão sentindo, falta para eles, e eu não sei nem se isso falta ou se eles é que estão mais melhores que a gente, porque ele consegue expressar isso de forma verdadeira, né? Às vezes a gente tem raiva, a gente guarda aquilo pra gente, né, engole aquilo, e as crianças não, elas são mais verdadeiras, mais abertas, mais expressivas, mais espontâneas. Só que aí a gente tem essa cultura, né, de querer tirar isso da criança, né? Então muitas vezes você fala, mas então eu vou deixar meu filho berrar, gritar onde quer que ele esteja. Claro, tenta, né, trazer para um lugar onde você possa escutar, né, e deixa
chorar, deixa chorar, né? Porque a gente tem essa mania de não deixar chorar, né? Eu já cantei aqui uma música que eu fiz, acho que na outra live minha, não sei se foi aqui, se foi na minha página, tá, gente? Que eu fiz sobre o chororô. Né, que quando principalmente a pequena, ela começa a chorar muito, até pra grande, outro dia ela falou pra mim, mãe, canta a música do chororô pra mim. Eu canto. Chororô, chororô, pode chorar, vai se acalmar. Chororô, chororô, estou aqui pra te ajudar. Chororô, chororô, pode chorar pra se acalmar. Chororô, chororô. Desculpa, gente, tô com uma alergia atacada. Estou aqui pra te abraçar. Então, desculpa, o chazinho. Então, o chororô é a linguagem das crianças, né? Ontem mesmo, quando eu tava atendendo essa mãe com dificuldade de amamentação, a avó falou pra mim, ai, tá uma bênção ele tomando uma madeira, porque aí, olha só, tá dormindo, não chora essa criança. Eu já penso, meu Deus, tá errado, né? O bebê tem que chorar, é a linguagem dele. Claro que a gente, mãe, não quer chorar o dia inteiro, mas se esse bebê tá com fome, ele vai chorar. Se esse bebê tá com sono, ele vai chorar. Se esse bebê tá com a fralda suja, ele vai chorar. Se ele quer a mãe, ele vai chorar, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar com esse choro e acolhendo esse choro. Eu tenho até agonia, gente, quando as minhas filhas estão em algum lugar e aí elas choram por algum motivo e aí vem aquela pessoa e fala, não precisa chorar não, filha, para de chorar que eu te dou não sei o quê. Gente, não gosto disso. Não deixo que façam isso. Pelo menos com as minhas filhas. Desculpa, gente. Por quê? Gente, se a gente dá um não pra criança e ele chora, ele grita, esperneia, tá reagindo à frustração, né? Então vamos escutar, deixa. Não quer dizer que eu vou dar o que ele quer. É diferente isso. É aí que tá a diferença. Então, assim, se você a criança tá brincando e você avisa que é hora de ir tomar banho, então, assim, ele vai trazer essa sonoridade. Se for uma frustração pra ele, se você frustrou, né, tava brincando e a mãe mandou tomar banho e ele não quer, ele não vai falar assim, ai, tudo bem, mamãe, né? Poxa, gente, perdão. Ele vai falar tudo bem, mamãe, se não frustrou. Às vezes o filho é assim, tá tudo bem pra ele. Naquela hora, tudo bem, ele entendeu. Mas se ele sentiu frustrado, se ele sentiu uma tristeza, uma raiva do comando que você sugeriu, ele vai trazer esse choro muito forte. Então, o que você vai? Eu deixo chorar. E aí eu entro com a fala, com a escuta. Primeiro com a escuta, porque você falar a criança chorando não resolve, né? A criança não vai te escutar, né? Então, até alguém falou, até eu fiquei calma com a música do chororô, que bom. Então, assim, acho que tá entrando um pouco aqui, gente, os comentários agora. Então, você não vai... A criança não vai te escutar quando ela tá chorando, quando ela tá gritando. Então, você fica ali. Eu fico ali... tento, né, tá, gente? Tem dia que eu também não consigo. Mas tô dizendo assim, o caminho que eu tô buscando. Então, eu tento ficar ali... Escuto esse choro, como a gente começou falando lá no começo, a escuta, né? A música, pra gente, quem estuda música, quem tá aqui me ouvindo e estuda música, pra você aprender a música, você tem que escutar, gente. Não tem como, né? Eu também trabalho com idioma, não tem como a pessoa aprender inglês se ela não escuta inglês, né? Não tem como aprender uma música se eu não escuto. Então, assim, não tem como aprender um instrumento se eu não escuto, né? Eu tive uma aluna de piano uma época, muitos anos atrás. Ela falava assim pra mim, professora, eu não quero ficar tocando esses exercícios aqui, não. Eu quero sentar e sair tocando, né? Mas assim, ela não estava conseguindo entender que primeiro ela tinha que escutar,
tocar devagar, tocar, né? Então a gente tem que fazer esse exercício, né, de desacelerar, de escutar. E aí quando você tá ali com a criança e você consegue escutar o chororô dela, ela vai esvaziar aquilo ali, né? Vai esvaziar aquilo tudo. E aí você vai conseguir conversar com a criança e falar, olha, a mamãe entende que você não quer tomar banho agora, ou que você quer ficar mais tempo com o amiguinho, mas não dá. Agora a gente precisa, tá? Então, assim, mostrar isso, que você tá entendendo, você tá acolhendo a frustração, né? Eu trabalho muito com isso, quando a mãe vai desmamar, né? Então, que é uma fase difícil, enfim. Então, de você, mas eu acho que hoje eu vejo que, assim, uma das coisas para mim mais importantes, como mãe, como musicoterapeuta, pensando na sonoridade, é a escuta, né? Então, o que essa criança está me trazendo, né? E claro, assim, a gente trabalhando isso com eles. Então, a gente pode usar a música, né? Canta com ele. Ah, Michele, mas eu não sei criar música igual você. Canta uma que você conhece, que acalma, né? Pode ser um louvor que você conhece, né? Pode ser... eu lembro quando a minha irmã era bebezinha, minha irmã, ela é 11 anos mais nova que eu. E era uma bebê difícil de dormir, hein, gente? Ah, viam. Mas por quê? Porque tava toda uma fase que a gente tava passando. Foi quando a gente foi pra África. Ela foi com 6 meses pra lá, né? E eu lembro que várias vezes lá, eu deitava com ela na cama. Eu tava com 12 anos. Com 12 anos. E eu cantava pra ela aquela música, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Que é a música, né? Que é o trecho da mensagem que fala de Maria, né? Quando ela ia ter Jesus, engravidar de Jesus, né? E eu cantava e ela acalmava. Então, assim, como que você pode estar conectada, né? Com o seu filho através de uma música mesmo sua, uma música que vai te trazer paz. E se você tem, hoje em dia a gente tem um celular, gente, Spotify. Agora, ó, vamos combinar. Não vamos botar videoclipe, né, gente? Porque aí nós vamos entrar lá na palestra da Kika, né? Que fica aquela coisa, a TV ligada. Então a criança acaba de assistir televisão, vamos ouvir uma música, vamos botar lá na TV, e aí fica aquele vídeo cantando a galinha pintadinha. Não é isso que eu tô falando de música, não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, se você tem que fazer cantar a música da galinha pintadinha que teu filho canta, não tem problema, né? Mas não é, a gente não tá falando da música a imagem, né? A gente tá falando da música a conexão, né, com o filho, que você tá ali com ele cantando junto, fazendo alguma coisa, criando, seja adaptando, improvisando. Eu já falei muito, quem assistiu algumas lives minhas, já falei muito. Tô encerrando, né, gente? Que eu acho que eu tô falando demais aqui. Eu acho que já deu 1 hora que eu tô falando. Da gente também usar muito a música nos desafios, né? Na rotina, música para escovar os dentes, música para lavar a mão. Então, esses detalhes que a gente pode, né? Você pode... Outro dia uma mãe falou assim, ai, minha filha não tá conseguindo decorar a tabuada. Eu falei pra ela, faz uma música. Ela olhou pra mim assim, Aí eu falei, não consegue? Passa lá no que eu te atendo, né? Eu faço uma música com você. Vai lá lá onde eu atendo que eu faço uma com você para a criança aprender a tabuada. Então são esses detalhes, né, que a gente não esquece como que a música pode fortalecer, pode ajudar, colaborar, a criança entender mais alguma coisa. Assim, claro que, né, quando eu vou atender, a gente trabalha muito a expressividade com a música, né? Então é diferente porque aí eu tenho um olhar terapêutico sobre a expressividade da criança ou da mãe, né? Do que tá trazendo ali naquela música, naquele som. Porque numa sessão de musicoterapia, a pessoa que vem pra gente, pra mim, ela não precisa ser musicista, né? Mas ela vai usar a música para se expressar. E a gente consegue muitas vezes expressar até melhor com a música do que com as palavras, né? A gente não consegue falar. A gente vai falar, a gente dá volta, né? Faz, quero chegar naquilo e não consigo. Mas através da música a gente consegue muitas vezes falar melhor. Gente, é isso.
Eu só vou ver se eu consigo ver mais algum comentário aqui, se tem mais alguma pergunta. Senão eu vou encerrar. Senão... Fiquei muito triste que não deu pra fazer junto com a Tati, né? Queria tanto que desse certo, dela ir conversando comigo e perguntando. Mas enfim, não foi possível por causa da tecnologia. Ou por causa da pessoa que tá atrás da tela, né? A gente testou tudo à tarde, tinha dado certo, mas agora não deu. Eu só vou dar mais uma olhada aqui para ver se tem algum comentário que eu consigo ver. Então, acho que é isso mesmo. Se der, compartilha conosco alguma música da rotina da criança. Então, depende assim, o que é a música da rotina da criança? Não sei quem que perguntou aqui, se foi a Tati, a Drica, porque tá parecendo como Mães com Fé, né? Música da rotina, você quer dizer assim, música pra fazer alguma coisa? Porque assim, gente, não é que se você... Assim, não vai imaginar que na minha casa a gente canta o dia inteiro pra fazer tudo, né? Nossa, é um verdadeiro musical da Broadway, a casa da Michelle, não é isso. Mas assim, principalmente se eu gosto muito da rotina com as crianças, né? Em casa a gente tem muita rotina. A hora de acordar, o café da manhã, tudo a gente tem a rotina. Então eu digo assim, quando uma mãe vem pra mim que tá com algum desafio de alguma rotina, então a gente leva uma música para facilitar essa rotina. Então vamos dizer que o teu filho sempre esquece de lavar a mão para comer. Então você pega, quando você for chamar ele para comer, você já começa, lava uma outra mão. Lava uma, outra. Sabe aquela musiquinha de lavar a mão lá? Não sei nem se eu tô cantando certo. Porque também, gente, eu gosto tanto de improvisar que eu cato as músicas, eu não fico nem procurando a versão correta. Eu já fico inventando em cima da música em casa. Então, é nisso que eu digo a música. Eu não sei se... Isso mesmo. Música para tomar banho, para fazer lição. Então, você pode... música para tomar banho. Então, você pode criar, você pode improvisar, você pode... pegar da internet, música para tomar banho, por exemplo, tem aquela do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro, né? O meu nariz, o meu pescoço, o meu tórax, o meu bumbum, também o fazedor de xixi, uou! Ainda não acabou. Eu usei, inclusive, uma música deles, é do Hélio Zinskind, né? Ele que é o compositor. Com as meninas para escovar o dente. A Zara me deu muito trabalho. Gente, pensa numa criança que me deu trabalho. E aí, né, eu estava esquecendo que eu era musicoterapeuta. E eu ficava... E o que a gente faz, gente? Né? Queria que vocês estivessem me respondendo aqui. A gente cata a criança e faz na marra, né? Vamos escovar o dente na marra, porque tem que escovar, né? E aí fica aquela luta, aquela briga. E todo dia para escovar o dente, você já vai pro banheiro assim... Putz, nossa, agora vai começar a guerra. E eu tava nessa luta, um dia eu falei, opa, peraí, eu sou musicoterapeuta, vamos resolver isso. Então, falei, vamos lá, toda vez que eu pego a minha escova, eu só penso em rock, 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 roll. Pronto, gente, acabou o problema, nunca mais deu problema pra escovar os dentes. Você entendeu? Então, pra lavar o cabelo, né, eu já contei isso, quem já me assistiu em outras lives, minha filha dava um trabalho para lavar o cabelo e ficava, a primeira, uma luta, a Aisha, quando tinha 2 aninhos, ai, Jesus, cada vez lavar cabelo, falava, pronto, começava os berreiros, os vizinhos ouvia, né, aí um dia de novo lembrei, né, que eu era musicoterapeuta, porque eu fiquei, gente, essa fase eu fiquei afastada, né, de atender, então acho que eu tinha esquecido mesmo que eu era musicoterapeuta. E aí, poxa, eu criei uma música pra ela. A Aisha ama princesa. Então, o que eu fiz? As princesas lavam o cabelo pra ficar cheiroso, pra ficar limpinho. E as bruxas, elas lavam os cabelos? Não. Como é o cabelo da bruxa? Fedido, cheio de piolho, todo mal cheiroso, pronto. Nunca mais ela me deu trabalho para lavar o cabelo. Porque toda vez que entrava no banho, vamos cantar música, que ia lavar o cabelo. E aí a Zara entrou numa fase que também começou a dar trabalho para lavar o cabelo. Opa, resgatei a música lá da Aisha, vamos cantar a mesma música. Só que a Zara, ela já não é muito de princesa, então a gente começou... A Batgirl lava o cabelo, o papai lava o cabelo, a vovó... E vamos, bota o povo aí.
Então, para quê? Para trazer para a realidade da criança, porque às vezes aquele comando que a gente dá é tão chato, é tão distante do que ela entende o que é aquilo, que quando você traz, quero essa música de lavar o cabelo urgente. Agora eu tô vendo um comentário aqui, Dani. Entendeu? Então, assim, exatamente, né? Vamos tentar gritar menos, né? E cantar mais, né? Vamos, já que a gente tem voz, a gente adora gritar, vamos gritar menos, vamos cantar mais, né? Então, assim, é isso, vamos. Hora do almoço, teus filhos ficam, vamos almoçar, vamos almoçar, vamos almoçar, vamos jantar, né? Começa já, meu lanchinho, tá na hora, sei lá, e chama a criança pra mesa. Né? Então você tem uma forma mais criativa e mais leve, né, de trazer a criança enfim, de você conseguir. Eu acho que a rotina eu penso um pouco nisso, então naquilo que tá te trazendo desafio, porque aí depois a criança entrou naquela rotina, você não vai mais precisar fazer isso, né? Então eu não preciso mais cantar música de lavar o cabelo para as meninas. Às vezes elas querem, elas lembram, a gente canta, mas não preciso mais, né? Então, assim, por quê? Porque tem aquela. Agora a Zara tá na fase do medo, né? Ela tá agora na fase do medo, porque a criança dessa fase de 3 para 4 anos, que ela vai fazer 4 agora, né? Eles já começam a perceber mais o mundo, né? Antes vivia muito na fantasia, tal. Então começa a ter mais a realidade do perigo. Então ela tá nessa fase do medo. Então a música que agora mais top aqui em casa é Não Tenho Medo do Escuro, não tenho medo de trovão, né, do Diante do Trono. Então, e a Zara também tá amando aquela música, o Rap da Família. Gente, eu preciso filmar e vou postar. Ela cantando é um barato. Então fica lá, toin, 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 né? Minha casa é melhor. E ela canta, aí meu bode, você... Gente, é um barato. Então, é isso aí, gente. Precisa fazer algum pros meninos. É porque eu tenho menina, mas é só adaptar. Essa do lavar o cabelo, bota aí. O Superman lava o cabelo. Faz mais, né, mais gingado de menino aí, pra ficar cheiroso. Faz um rap pra ficar limpinho. Inventa aí. Se quiser alguma coisa, aparece lá que eu faço. Gente, é isso. Senão eu vou ficar falando aqui a noite inteira de coisas que eu amo, que é maternagem e música. Pra mim não tem assunto melhor. E, gente, quero pedir desculpa por tudo aí que aconteceu, as falhas da tecnologia, minha garganta. Eu canto umas músicas que não tem nada a ver com a situação, mas eles conectam, tipo Marcha Soldado, Cabeça de Papel. Isso, é isso aí, é isso aí, é isso aí. E aí eles vão pro banho, acho que é a Tati que tá falando, né? É isso aí, não tem que ter, eu tenho que cantar música que fala de banho, não necessariamente, né? Você pode, é que nem pra comer, né? Pra comer a gente tem que tomar cuidado pra gente não pôr música muito agitada, tá, gente? Senão eles ficam agitados na refeição. Então, você pode pôr uma música instrumental, né? Num dia especial. Então é isso, gente. Espero que a gente consiga fazer outras lives aí que dê certo o bate-papo, né? Eu e a Tati, pra gente ir falando e perguntando. Sou super acessível, quem quiser me contactar, me perguntar alguma coisa dessa live que vai ficar aqui, pode me falar, pode mandar mensagem no Mães com Fé, pode entrar na minha página também, tá? Minha página no Facebook é Vida que Floresce. E eu falo lá de musicoterapia, eu falo de parto, eu falo de amamentação, das coisas com que eu trabalho. Aliás, essa semana é a semana do musicoterapeuta, dia 15 é o dia do musicoterapeuta. E que mais? Também, quiser falar comigo pelo WhatsApp, é muito fácil pegar meu contato, falar comigo no Messenger lá no Facebook, tá bom? Tô super aberta. Eu atendo como musicoterapeuta, só dá para atender presencial, né? Como musicoterapeuta, porque a gente precisa estar ali junto, fazendo, né? Fazendo acontecer. Eu atendo numa escola de música em Perdizes. E como consultora materna, que são coisas específicas, né? Assim, alguma pontuação, alguma coisa que a mãe tá precisando de alguma ajuda, eu atendo à distância também, tá bom? Porque aí às vezes é desmame, alguma coisa específica emocional que tá rolando aí eu consigo atender à distância. Mas é isso, gente. Beijo, espero que vocês tenham gostado e
é isso, estou aí à disposição, quem precisar de alguma coisa, quem quiser falar comigo, tá? E também tem o Instagram, eu não sou muito boa de Instagram não, mas eu tô aprendendo. O Instagram é Michele Musicoterapeuta, tá bom? Quem quiser, mas pelo Face eu sempre olho lá, eu sempre respondo as coisas, pode me mandar inbox que eu sempre respondo, tá bom? E a gente conversa, tá bom, gente? É isso, beijos, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e que que tenha sido relevante de alguma forma para vocês, tá bom? E também tô aberta, até esqueci de falar, igreja às vezes convida, também tô super aberta para isso, tá bom? Para ir falar desses assuntos todos que tem a ver comigo, tá bom? Beijos, obrigado Tati, Drica, nem agradeci vocês por esse convite maravilhoso, para mim um privilégio muito grande estar aqui podendo falar, né? Eu tinha que ter até falado isso no começo, mas que mexeu tanto aqui com a gente teve que mudar tudo. Então, quero agradecer vocês, tá, querida? Vocês duas, pela confiança no meu trabalho, por ter me feito esse convite tão especial. Beijo, gente. Fui. Boa noite para vocês. Tchau.